Nós estamos diante da igreja que tem o padroeiro São Francisco de Assis como titular. Estamos aqui neste Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o programa de hoje está todo especial. Nós vamos ter uma entrevista com o padre desta igreja. Depois, Tobias Machado vem com toda a parte histórica e também da arquitetura desta igreja. E ainda uma entrevista com a museóloga aqui da Arquidiocese, a Rayane. Esta e outras curiosidades no programa de hoje, que estas curvas, esta obra de arte de Oscar Niemeyer vai proporcionar para nós. Vem comigo! Padre Ismael, pró-reitor deste santuário, dedicado a São Francisco de Assis, muito obrigado por acolher a TV Evangelizar aqui nesse templo sagrado. Padre Anísio, seja bem-vindo, o senhor e toda a equipe da TV Evangelizar, aqui no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. E qual a diferença de pró-reitor, reitor? Então, as funções são diversas. O reitor trabalha com a parte administrativa, também com a parte de orientação pastoral, e o pró-reitor ou assistente pastoral trabalha diretamente com a ação evangelizadora, no trabalho diretamente com o povo. Claro que o reitor também faz um pouco desse trabalho, mas diretamente estamos aí na atividade de ação com as pessoas que vêm ao nosso santuário. O primeiro elogio é essa acústica. A madeira que foi tirada de muitas igrejas, aqui nós vemos ela em abundância. O senhor experimenta isso aqui também? O poder da acústica desta igreja? Sim, isso é um elemento entre tantos outros que temos aqui que valoriza o nosso templo, mas sobretudo a presença da madeira ajuda muito na acústica, nos momentos celebrativos, para que as pessoas possam ouvir melhor, compreender aquilo que estamos celebrando, os sons que aqui fazemos através dos instrumentos musicais, das respostas, da participação, com certeza é valorizado por essa estrutura de madeira que aqui ainda é conservada. E o senhor tem esse privilégio de presidir a Eucaristia e visualizar ainda esse lago. Com certeza, a Lagoa da Pampulha, que é um cartão postal de Belo Horizonte, é para nós que estamos aqui no santuário um presente, sobretudo aqueles que servem ao altar nos momentos celebrativos. Então, as pessoas que participam conosco também experimentam isso. Entram, rezam, se encontram com Deus e contemplam um pouco dessa beleza que temos aqui diante de nós. E falando de beleza, agora uma pergunta bem pessoal para o senhor que há pouco tempo chegou de Roma, professor e pró-reitor aqui. Desta estrutura tão bonita, cheia de artistas, né, que ajudaram nos projetos, pessoalmente, desde quando o senhor já entrou, já tantas vezes o senhor é filho desta terra, o que mais o chama a atenção? O que mais causa enlevo na alma? De fato, a arquitetura da igreja em si já é uma arquitetura que nos convida à curiosidade, mas sobretudo os elementos que aqui tem, que a mim chama muita atenção, é o fato de ter aqui as Vias Sacras de Portinari, que são obras de um artista grandioso. Elas específicas traduzem uma leitura muito sutil dos momentos que Jesus viveu. Então, de fato, é impactante você fazer esse caminho pela Via Sacra e ir encontrando essas imagens por uma perspectiva moderna, uma perspectiva bem contemporânea, podemos dizer assim. Alguma estação em particular? De fato, a estação número 8, que trabalha com o encontro das mulheres com Jesus, me chama muito a atenção, pelo refino que Portinari teve em demonstrar o escândalo que aquela cena do encontro causou.
elas estão em uma situação de lamento, de sofrimento e compartilham com Jesus aquela situação que ele está vivendo. Então é uma das que mais me chama a atenção e que mais me atrai enquanto obra, mas também abrindo a perspectiva mística da nossa fé. Elas estão em pranto. Em pranto, que é próprio daquele momento para quem amava a Jesus. E estando ali com ele, partilha do sofrimento dele, de uma forma diferente, não carregando a cruz como outros fizeram, não simplesmente acompanhando o processo, mas além de tudo isso, sofrendo com ele, transmitindo pelo sentimento aquilo que elas estavam vivendo dentro das suas almas. E uma outra questão, uma última, o senhor me falava em off antes do grande arquiteto desta igreja, que foi Oscar Niemeyer, que teve uma vida centenária. Esta foi a primeira igreja dele, o primeiro projeto. Mas ele projetou uma última, não foi? Sim, que é a nossa futura Catedral Cristo Rei, que está em construção. E pouco a pouco, com a ajuda das comunidades de fé, das pessoas que colaboram, nós estamos construindo esse caminho que vai fazer um arco. O Santuário São Francisco, aqui onde estamos, a primeira igreja. E a Catedral Cristo Rei, assim fazendo com que o centenário... Foi o seu último projeto. Foi o último projeto, de fato, possa estar entre nós, início e fim. E no meio nós poderíamos dizer, Brasília. Brasília. E tantas o coração outras desses obras, projetos, né? Que a gente encontra pelo Brasil dele, mas esse arco inicial e final, com certeza, começou em Belo Horizonte e termina aqui. Um belo horizonte. Padre Ismael, muito obrigado. Obrigado mesmo pela acolhida e parabéns pelo trabalho. Agradecemos à TV Evangelizar, ao Senhor pela presença e convidamos a todos que nos assistem a virem conhecer o Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. Aqui será sempre bem-vindo um lugar de oração, mas também de beleza arquitetônica. Muito obrigado. Agora chegou o momento de nós conhecermos algumas particularidades deste templo sagrado. Quem foi o arquiteto, o pintor e também o paisagista. São personalidades conhecidas mundialmente. E quem vai falar para nós sobre esses aspectos históricos e da construção é Tobias Machado, que vai direto dos estúdios da TV Evangelizar. É com você aí, Tobias. Grande Padre Anísio, de fato, 3 grandes nomes e uma riquíssima história. Que igreja simbólica, que é prova viva de um Brasil em franco desenvolvimento. Para entendermos esse contexto, convido a você, minha amiga, meu amigo, que está aí em casa, para juntos estudarmos e conhecermos um pouco mais sobre esta belíssima obra. Projetada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, a Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como Igreja da Pampulha, é, na verdade, parte do projeto arquitetônico da Pampulha, encomendado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que mais tarde se tornaria o presidente do Brasil. Com suas inovadoras e ousadas linhas construtivas, a igreja inaugurada em 1943 recebe o reconhecimento nacional e internacional e passa a ser considerada um marco da arquitetura moderna. Niemeyer, como que desafia certa monotonia que circundava a arquitetura naquele momento da história e compreendendo muito bem o uso do concreto armado presente há poucas décadas, usa da liberdade plástica que o material permite para criar formas inovadoras, com muitas curvas que caracterizam suas obras desde então. De fato, a Igreja da Pampulha é uma das primeiras obras do arquiteto. E pode-se dizer que é a partir dela que ele ganha reconhecimento que o impulsiona a um dos ápices de sua carreira. A de, junto a Lúcio Costa, outro grande expoente da área de arquitetura e urbanismo, construir a nova capital federal, Brasília. Assim, pode-se interpretar que a Igreja São Francisco de Assis, a Igreja da Pampulha, vem como reflexo de um tempo de transição. Transições internas à instituição igreja, bem como transições culturais que acolhem novas tendências de desenvolvimento da própria humanidade. Aqui comprovada pelo revolucionário uso do concreto armado, que permitiu ser esta arquitetura uma verdadeira escultura, com formas oblíquas, assimétricas e flexíveis, que fazem releitura das tradicionais abóbadas das igrejas de estilos anteriores.
Nesta bela igreja da Pampulha, as duas abóbadas maiores perfazem o corpo da igreja e as menores acolhem sacristias e alas de apoio, todas fazendo parte de um só conjunto. Independente a elas estão o campanário, a marquise frontal e o cruzeiro. Niemeyer não trabalhou sozinho nesta bela obra. Junto a ele, outros grandes artistas e profissionais, como Cândido Portinari, que com suas linhas modernas faz o plano iconográfico deste templo com seus belos murais de São Francisco, e também o mundialmente reconhecido paisagista Burle Marx, que projetou os jardins externos. Juntos, todos eles extraem perfeita harmonia entre as diferentes expressões de arte, como, por exemplo, o uso da luz natural que adentra a igreja, rebatida pelos brises frontais externos, e que chega ao mural de fundo do presbitério em contraponto às escuras madeiras do forro. Agora eu te convido, vamos a algumas curiosidades desta igreja? Uma delas é o azul das pastilhas, usadas na parte externa da igreja da Pampulha, que faz alusão ao reflexo da água, e os desenhos feitos por elas representam as ondas do lago. Outra curiosidade é que externamente, na parede de fundos da igreja, está contido o deslumbrante painel de Cândido Portinari, feito de azulejos azuis e brancos, que trazem cenas da vida de São Francisco. Ainda uma outra curiosidade, em 2016, a Igreja da Pampulha ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela ONU. E ainda uma última curiosidade que eu trago aqui para você, talvez a mais intrigante delas. Algumas fontes trazem que o projeto da Igreja da Pampulha e das outras obras do conjunto arquitetônico foram feitos em apenas uma semana. Disse que a rapidez foi devido ao prazo dado por Juscelino Kubitschek, que queria que as obras começassem o mais rápido possível. Minhas amigas, meus amigos, quanta história, quantas curiosidades, quanta beleza. Olha, por esta obra, por estarmos conhecendo igrejas e por tudo, Deus seja louvado. Padre Anísio, estamos aqui com a curiosidade aguçada. Aí de Belo Horizonte, o que o senhor vai trazer ainda para nós desta querida igreja da Pampulha? Obrigado, Tobias. E depois do intervalo você vai conferir uma entrevista toda particular com a museóloga Rayane. E ela vai nos contar particularidades desta igreja. Fique conosco. Rayane Rosário, museóloga da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado pela generosidade e a sua disponibilidade para estar conosco hoje. É um prazer estar aqui com você também. Então, Rayane, vamos contextualizar um pouco antes de nós vermos algumas curiosidades desta igreja. Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte. Ele queria um projeto não só para esta igreja, mas para todo esse espaço aqui da Pampulha e fez um concurso, é isso? Isso, começa por aí. Aquele concurso não dá certo, o governador do Rio de Janeiro oferece um jovem arquiteto como sugestão para projetar todo esse espaço. O nome do arquiteto, Oscar Niemeyer. Isso na década de 40, Oscar Niemeyer faz um projeto e convida outros parceiros. É isso, Rayane? É isso.
Eu costumo brincar, inclusive, que junta grandes potencialidades, né, na época. O JK, ele conhece o Niemeyer com uma grande, né, potencialidade. Ele enxerga isso nele, dá uma perspectiva, né, para que ele mostre o trabalho. Ele mostra essa genialidade, porque a gente tem que dar, né, também esse crédito de um expoente na área da arquitetura. Mundial. Tanto que a gente vê esse título retornar enquanto patrimônio da humanidade em 2016. E o Niemeyer também sendo uma pessoa visionária, convida grandes artistas na época. Convidou, por exemplo, Portinari. Portinari. Que né? fez essa pintura, tantas obras aqui. Ele convida também o Paulo Werneck, que ele é responsável pelos painéis laterais externos. Tem o Sesquiat, que é no batistério. E ainda aqui, né, na parte externa, a gente tem o Boller Martins. Que é um paisagista. Que é um paisagista reconhecido nacionalmente e internacionalmente também. Dessas peças aqui, o que é original do Portinari? Os azulejos foram mandados fazer fora com os desenhos dele. Isso. Ele projeta, os desenhos são dele e a confecção é em São Paulo. Esta pintura que nós temos aqui, que é do padroeiro da igreja, é de Portinari. Ele mesmo que pintou, que é São Francisco. Isso. Santa Clara. Santa Clara, aqui na lateral. Isso. Tem as ordenações, né? As Irmandades Franciscanas. Mas todos estão assustados. Menos uma criatura lá, que é o cachorro. E na lateral nós temos também, são obras originais de Portinari, a Via Sacra. E esse azulejo na lateral? É que o Portinari ele vai se inspirar na própria vida de São Francisco de Assis. E ele coloca o peixe enquanto elemento, né, do cristianismo, da liturgia mesmo, e o pássaro, que é esse apego, essa questão de São Francisco com os animais e toda essa representação também enquanto o Espírito Santo e todas essas questões. É o que a gente tem enquanto literatura. A gente tem outras perspectivas, né, que a gente consegue traçar no âmbito religioso, que aí eu acredito que o senhor consiga falar, inclusive, bem melhor do que eu. E as crenças populares também, né, de tudo que é atribuído nessa reflexão da arte em si. Eu gostaria de ir com você agora, de nós caminharmos em direção ao batistério, que você me explicasse as figuras que tem lá. Vamos lá? O que nós podemos destacar desta obra? A representação mesmo, né? Representa a criação do homem, a criação da mulher, o primeiro pecado, né? O pecado original. Dos nossos primeiros pais. Os primeiros pais. E aqui? E a expulsão do paraíso. A expulsão do paraíso, exatamente. Que material que é feito? Ele é feito em bronze. Em bronze? Em bronze, em baixo relevo, né? É uma escultura em baixo relevo e a autoria também já é de um outro artista. Um artista plástico. É um artista plástico renomado também, que é o Sesquiat. Ele tem trabalhos exponenciais também, assim, reconhecidos nacionalmente. Ele tem essa grande participação. E que é bem interessante, ele mostra essa primeira culpa, esse pecado da humanidade, dos nossos primeiros pais, mas ao mesmo tempo tem a pia batismal aqui, que lava de todo o pecado, que lava de toda a culpa, então é para se tornar uma nova criatura e ingressa também na comunidade. Só não é original. A pia batismal não é original? Não, ela não. Tinha uma outra peça aqui ou não? A gente não tem nenhuma documentação da pia original. A gente está em busca até hoje. A gente sabe que não é original, a original seria uma coisa mais leve, né? Nesta igreja nós temos a Via Sacra pintada por Portinari. De todos os quadros, você tem algo de particular em algum deles? O interessante, assim, que particularmente eu acho e que a gente vai reconhecendo aos poucos e que também visitantes vão trazendo e a gente vai percebendo é que, por exemplo, esse aqui em específico tem a representação da própria Lagoa da Pampulha. Dá para perceber até no azul aqui. Quando Cristo é sepultado. Sim. É quase sendo sepultado aqui nesta região. Sim, e para dizer que aqui ele ressuscitou também. Uma ótima releitura, inclusive. E depois? Tem uma representação aqui também. Sim. Dá para ver
a silhueta do próprio santuário. Do próprio santuário. Todas as curvas e abóbadas é visível nessa... É Cristo caindo pela terceira vez. Perfeito. Né? Jesus caindo pela terceira vez. E agora então algo mais particular seu. O que você gostaria de destacar deste santuário? Eu acho que tudo, né? O conjunto da obra. Mas particularmente o histórico. Me encanta e me atrai enquanto pesquisadora, enquanto museóloga, o conjunto de peculiaridades. Por exemplo? Uma edificação que foi construída e projetada para ser uma igreja e houve muitas controvérsias e foi palco, né, de grandes polêmicas sociais e passou por um processo, né, de aceitação e não aceitação. Houveram divagações sobre sua sacralização ou sua não sacralização. Deixar só como tipo museu, né? Exatamente, né, sendo inclusive lançado a ideia de que seja dedicado a um museu de arte moderna na época. E que hoje se comporta com essas duas camadas. Uma camada espiritual, que traz paz. Que o povo chama de igrejinha, inclusive, não é verdade? O povo chama de igrejinha. Por que o povo chama de igrejinha se é um grande santuário? Para mim é a máxima voga de aproximação e de representação. Então, para o Belo Horizontino, para o mineiro, para o brasileiro em si, a igrejinha da Pampulha é um pouquinho dele também. É de todo mundo. É um pouquinho minha, é um pouquinho sua, é um pouquinho É de todos. de todo. Agora, então, algo bem concreto. Quando você entra aqui, você vem trabalhar, você vem rezar, o que mais lhe chama atenção dentro desta igreja? Algo bem concreto. Ainda nessa perspectiva de afetibilidade, de representação, então, para mim, pegando, né, algo de concreto, eu vou na representação do cachorro. Ah, é? Vamos lá, então. Na verdade, eu também me chamou a atenção quando eu vim aqui, mas eu quero primeiro saber o porquê. Tem algo de mais brasileiro que o cachorro vira-lata caramelo? É o caramelo, verdade? É o caramelo. Até a cor, né? Até a cor é o caramelo. É o caramelo. E eu acho que é isso, que ele tá em todo lugar, ele é amável, ele é afeto de todo mundo, você vai encontrar com ele em todos os lugares. E é uma forma que eu acredito que o artista teve de representar o Brasil e a brasilidade num espaço que hoje é tido como nosso, de todo mundo, inclusive do mundo inteiro, enquanto patrimônio. E Francisco, sendo o patrono dos animais, não poderia não ter um cachorro, um animal bem brasileiro ao seu lado nesta igreja. Perfeito. Quero lhe agradecer imensamente pela sua generosidade e disponibilidade. Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigada. A gente fica à disposição. Amém. Amém. Depois de tantas informações e curiosidades sobre esta igreja, agora chegou o momento de curtir, de contemplar. Vamos lá?
Nós estamos numa igreja dedicada a São Francisco de Assis. E agora nós vamos rezar. E diante do Santíssimo Sacramento, a capelinha que fica aqui na lateral do presbitério, nós vamos rezar pelos governantes para que desperte a consciência de cuidar mais da criação. Pedimos a intercessão de São Francisco diante do Santíssimo Sacramento do altar.